Muito bom dia, nação. Logo cedinho, nessa manhã de quarta-feira, já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E nesse momento nós vamos analisar os comentaristas falando sobre os novos reforços do Flamengo que estão por chegar. O Flamengo está acelerando esse processo para poder reforçar o elenco do Mengão e também sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. Eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente já deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber sempre as notícias e informações do Mengão e já vai rapidinho nos comentários e arrisque o placar. Coloque o seu palpite para a partida entre Flamengo e Fluminense, oitavas de final pela Copa do Brasil. Nessa quinta-feira, às 8 da noite, o Mengão entra em campo. E os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre os novos reforços que estão chegando no Flamengo, sobre De La Cruz, sobre o jogador Alan do Atlético Mineiro, que pode ser pintar aí no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos aqui analisar as informações do Mengão. Vamos aqui ver o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo está no momento conturbado, teve a saída do Marinho. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Eu vou deixar os créditos ao canal da ESPN e também ao canal Arena SBT, link na descrição. Vamos para mais notícias do Flamengo. A janela de meio de ano promete trazer várias negociações para alguns times. Flamengo, por exemplo, tem jogador já confirmado para chegar. Pode ter mais, pode ter jogador do River Plate chegando e alguns saindo. Olha aí, Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo, uma semana quente, agitada. Nessa semana tem também o Fla-Flu, quinta-feira, Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final. O primeiro foi 0-0, mas tem atenção também muito especial para a janela de transferências. Abre no dia 3 de julho. O Flamengo já tem 2 reforços no bolso. O Luiz Araújo, que ainda está no Atlanta United, mas já tem um acordo fechado com o Flamengo, contrato até 2027, assim como o Rossi, o goleiro, que estava no Boca Juniors e passou recentemente no Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. São 2 reforços acordados. E o De La Cruz, meia do River Plate, 25 anos, uruguaio, companheiro do Arrascaeta na seleção celeste, é um alvo bem forte do Flamengo também, tem muito desejo de contar com esse jogador. O Flamengo tenta costurar o acordo com o Liverpool do Uruguai, que detém parte dos direitos, metade dos direitos do De La Cruz. Também costura o acordo com os agentes do jogador, que demonstrou interesse em vir para o Brasil, e aí depois parte para a ofensiva, aí sim, de convencer a tarefa mais difícil da equação, o River Plate, que é um grande rival sul-americano. O Flamengo imagina que vai gastar um pouco mais de 10 milhões de dólares nessa negociação para ter o De La Cruz. Então o Flamengo batalha para dar esse reforço para o técnico Sampaoli. Além disso, tem a possibilidade do Alan, volante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro bate o pé nos 10 milhões de euros. O Flamengo tenta uma composição com o Clube Mineiro, que está sendo bem resistente, duro na queda, natural, é um rival brasileiro. Então o Flamengo tenta uma composição, diminuir um pouco o valor, pagar de forma mais parcelada, de repente inserir algum jogador, mas o Galo tem sido bem resistente nessa equação aí com o Flamengo. O Flamengo tem esses 2 alvos, mas busca mais opções no mercado, um lateral esquerdo, quem sabe também um zagueiro. São essas possibilidades aí que o Flamengo está trabalhando. Então, busca dar mais umas opções para o técnico Sampaoli. Sobre saídas, o Marinho, por exemplo, tem essa questão que ele foi afastado, pode acertar com o São Paulo. O Pablo não vem sendo tão utilizado, de repente, se houver uma oferta interessante. O Vidal tem contrato até o fim do ano só, uma oferta interessante também seria o caso. E o Davi Luiz teve a renovação automática, mas se houver uma oferta muito boa, quem sabe da Europa no meio do ano, aí as partes podem também conversar. É o que o Flamengo está lidando no momento, entre idas e também vindas. Bom, tá chegando a hora de decidir a Copa do Brasil. Quem vai para as quartas de final, uma semana decisiva. Temos os jogos da volta, né? Depois do 0-0 no primeiro jogo, temos mais um Fla-Flu. E aí, quem leva melhor? Quem consegue sair da situação em que está? O Fluminense já teve melhor, o Flamengo com problemas internos. Vamos lá, assunto para Pedro Henrique Torre. Alta intensidade, marcação alta, pressão pós-perda. Termos fáceis de se encontrar em comentários sobre os trabalhos de Jorge Sampaoli e Fernando Diniz em Flamengo e Fluminense.
O preço é manter sempre um excelente preparo físico do elenco, algo que tem atormentado a dupla Fla-Flu no atual momento da temporada. O tema, por exemplo, está em debate entre os rubro-negros desde o início do ano. Nos 8 jogos de maio, o Flamengo marcou 10 gols, mas apenas 3 no segundo tempo. Já o Fluminense sofreu recentemente contra The Strongest e Corinthians, especialmente na metade final dos jogos. E há mais um ponto em comum entre Fla e Flu. Os rivais contam com jogadores bem experientes em seus elencos. No primeiro Fla-Flu da Copa do Brasil, o Fluminense tinha a média de idade superior na escalação inicial. 31 anos contra quase 28 do Flamengo. Depois do jogo com Corinthians, algunos jogadores no estaban 100%. Y bueno, yo puse Otimi, que estaba mejor para hoy. Yo pienso que sí, Otimi está teniendo algunos problemas físicos en relación a la intensidad que Otimi, o que eu penso que tem que jogar. Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é um outro esporte. Com a maratona de jogos que a gente teve, o planejamento, e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então o melhor jogo para poupar é esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da própria idade, e estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, no domingo não ia ter os caras de maneira adequada, e também na quinta-feira provavelmente não. O Fluminense conta com Felipe Melo, de 39 anos, Marcelo Icano, de 35 e Ganso, de 33. Do lado rubro-negro, há Felipe Luiz, de 37 anos, Davi Luiz e Vidal, de 36 e Everton Ribeiro, de 34. A qualidade sobra no clássico mais charmoso, mas é o fôlego que pode determinar quem vai mais além no Fla-Flu da Copa do Brasil. Olha, quem tá com mais moral? Desde que São Paulo estreou no rubro-negro, Flamengo e Fluminense fizeram isso aí. 12 jogos do Fla, 11 do Flu. Vamos pro lado do Flamengo primeiro. 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 52,8%, 23 gols feitos, 14 sofridos. O Flu, 11 jogos, 1 a menos, 5, 2, 4. 4 derrotas. Derrotas nos últimos 3 jogos do Fluminense. Aproveitamento semelhante ali, 51,5%. Fez 17 gols, sofreu 10. Muitas notícias vindo do rubro-negro, o Elton, falando que os grupos não estão se falando. Aí o Arrascaeta vem, ele que deve ser a grande novidade do jogo aí, e vem dizendo que temos que jogar juntos, temos que nos entender em busca da vitória, ele colocou nas redes sociais. E o Fluminense vem nesse momento com 3 derrotas seguidas. O Fluminense, que vinha encantando e conseguindo bons resultados, precisa se recuperar. Então, eu tenho 2 perguntas para você. Uma, dá para ver algum favoritismo de algum lado? E outro, o senhor já fez o seu imposto de renda? Vou começar pela segunda. Já, viu? Não deixo para a última hora, não, porque senão a memória me trai. Quando eu olhar os noticiários, aí o bicho vai pegar. Então, eu procuro ser bem precavido. Então, já... É muita renda também, certo, né? Primeira pergunta... também. A primeira pergunta é mais difícil, viu, Edu? É lógico que, se a gente for olhar para o que aconteceu no primeiro jogo, o Flamengo fez um jogo bom, né? É lógico que teve a expulsão do Felipe Melo e isso fez com que o jogo ficasse um pouco mais condicionado, mas mesmo assim o Flamengo fez um bom jogo. Isso porque o Fluminense chegou a um nível de desempenho que força os seus adversários a sair da zona de conforto, a buscar soluções criativas para vencer o Fluminense. E o Flamengo fez uma das melhores partidas sob o comando do São Paulo, justamente contra um de seus maiores rivais históricos. Então, acabou sendo um jogo onde o Flamengo foi mais exigido. Isso fez com que, claro, o jogo se tornasse um pouco mais equilibrado e terminou 0-0, que talvez tenha sido um 0-0 mais lucrativo para o Fluminense pelas circunstâncias do jogo.
E aí, como a gente viu o Pedro Henrique Torre trazer, né, entre um jogo e outro, o Flamengo tem uma vitória e 2 empates, o Fluminense vem de 3 derrotas. O jogo da Libertadores tem um contexto diferente, né? Um jogo na altitude, e aí foi o que o Diniz falou, é desumano, né? Jogar na altitude, e isso influencia, claro, no desempenho da equipe. Não acho que isso vai influenciar no Clássico, mas é um time que vem aí tentando se provar talvez um pouco mais por conta da sequência de resultados negativos. Então acaba sendo um jogo que, na teoria e na prática, né, começa no 0-0, porque o primeiro jogo foi 0-0, e acaba sendo também um jogo muito equilibrado. Acho que vence aquela equipe que tiver um pouco mais de entendimento do que é preciso fazer para passar por defesas que devem jogar bem compactas. O Fluminense está no estágio avançado de entendimento do jogo, porque Fernando Diniz já está há 1 ano sob o comando da equipe. O Sampaoli vai tentando aí juntar os cacos e fazer um Flamengo um pouco mais consistente. Partindo desse ponto, o Fluminense tem vantagem. Mas a gente nunca pode desconsiderar um clássico, e o primeiro jogo foi muito prova disso, Edu. De qualquer forma, a expectativa é de um jogão, né, Elton? A expectativa é de um grande jogo, e a gente esperava, né, que isso fosse acontecer. O Fluminense, como eu falei, chegou a um estágio onde ele consegue se equilibrar técnica e taticamente com o Flamengo, que foi soberano durante um bom tempo, né, em relação aos seus rivais do estado do Rio de Janeiro. Então acaba, assim, sendo um dos grandes jogos dessas oitavas de final da Copa do Brasil, e o equilíbrio também é muito fruto disso. Que meio de semana, hein? Falar de mais um jogo que promete, o Palmeiras... Tironi, na verdade, assim, algumas questões que agora eclodem, como você falou, elas estão lá há algum tempo. A gente sempre vem falando aí da tal da crise da gestão, porque o Flamengo não tem um comando, né? Nem o presidente, Landim, nem, sobretudo, o diretor Marcos Braz tem ascendência sobre o elenco, tem uma espécie de parceria. E quando o comando técnico não consegue guiar esse grupo de jogadores, e esse grupo de jogadores não tem um líder forte entre eles, essas coisas começam de fato a transparecer, e acho que para quem não está no dia a dia do Flamengo, basta ver os jogos e as expressões de alguns jogadores fundamentais. A gente vinha falando aqui, você falou das declarações do Davi Luiz, na verdade são declarações do Felipe Luiz, né? Uhum. Felipe Luiz fala bastante. Eu falei Davi Luiz, né? O Davi Luiz, por sua vez, o semblante do Davi Luiz recente nos jogos é uma coisa chocante. O semblante do Pedro também. Porque normalmente o Pedro é um jogador sorridente, etc. O Davi Luiz é um jogador vibrante e tal, e os caras estão com uma cara de enterro. Então, alguns sinais, além das notícias tem algumas, né? As questões do método do Sampaoli, que alguns jogadores discutem, a indisciplina do Marinho, o afastamento do Marinho, que nem é um jogador fundamental no grupo, mas é também um desses episódios. E, na verdade, o que aconteceu do Flamengo do ano passado para cá foi a ruptura de um equilíbrio muito frágil, né? O Flamengo tinha uma comissão técnica que soube lidar com isso, com essas várias lideranças, que é a característica do Dorival Júnior, e tinha lá no grupo do Flamengo ainda um remanescente lá de trás, o primeiro grande líder que o Flamengo contratou, o camisa 10, Diego Ribas, que fazia o papel do líder do vestiário unindo esses grupos. O Diego Ribas era um cara fundamental desde lá, desde que o Jorge Jesus enquadrou, ele soube levar esse enquadro, soube ir para a reserva e depois lidar com toda essa transformação até sair, até se aposentar. Hoje é comentarista de TV. Sem o Diego Ribas, um vácuo. Sem o Dorival, 2 vácuos. Aí tem a história da chegada do Vitor Pereira, que tentou transformar aqui, está atrás de mim, o Davi Luiz no líder do grupo dele. Deu poder, e durante a gestão Vitor Pereira, o Davi Luiz tentou. Mas aí teve um episódio que a gente, o time vibrante, na toada do Davi Luiz, que venceu a primeira partida da final, não tinha quem? Gabigol.
acaba o jogo, o que faz o Gabigol? Fala que não quer mais jogar daquele jeito. O que aconteceu depois daquilo? Acabou. Perde pro Alcas, toma goleada do Fluminense. Ali já tinha um incômodo. Não, e pro time lá, do time da Copa do Brasil, não, perdeu pro... Ah, isso Maringá, depois do Maringá, isso depois da queda já sem o Vitor Pereira. O que acontece é que Vitor Pereira, Davi Luiz, depois daquele episódio, desistiram também. E aí ficou um vácuo. E ali, para juntar os cacos, a diretoria do Flamengo, ela truca, ela dobra a aposta, ela contrata um técnico que é o Caos. E aí, sem liderança na comissão, sem liderança no elenco, tá tudo exposto. Então, o Felipe Luiz dá uma declaração de que o problema não é físico, como diz o Sampaoli, é tático e técnico. Isso repercute mal na comissão. O Marinho não vai viajar machucado, a comissão quer que ele vá viajar machucado, ele não obedece, é afastado. O Gabigol no campo passa a reclamar ou tentar liderar sozinho porque os outros desistiram de liderar. E é um pouco esse o Flamengo, né? É um bando de bons jogadores sem comando e cujo técnico hoje, o comandante no campo, ele nunca foi um comandante, ele é um cara que caracteristicamente ele vive do caos. E esse é um retrato atual de um time que se equilibrou nos anos das conquistas. De novo, a minha palavra é frágil, de uma maneira muito frágil, muito específica, com alguns comandantes brasileiros que souberam trafegar com isso tudo, né? O Rogério Ceni contrariou a sua essência para comandar esse time. Aliás, botou o Diego Ribas como titular, né? Foi a sacada para o Renato Portaluppi conseguiu lidar com esses caras. O Dorival também, quando saíram esses caras e quando saiu o Diego Ribas, tem esse vácuo de poder. Isso acontece em muitos times vencedores, que não conseguem reciclar os seus líderes e que não tem um comando. Por que não acontece no Palmeiras? Porque o comandante do Palmeiras é o mesmo há algum tempo, e ele que vai fazer a reformulação e tal, sabendo lidar com isso. Por que não acontece em outros clubes? O Corinthians. Porque os líderes do elenco continuam sendo os mesmos, né? Embora tenha uma situação de uma reformulação aí à vista, como será, tal, não sei o quê. O time de futebol é uma questão muito complexa, parece muito simples, você escolhe os 11 melhores e põe para jogar. Não é assim, cara, não é assim que funciona. E o Flamengo vive essa situação e é visível, né? Assim, você percebe que o time é desorganizado, esse é um aspecto, e é um time sem conexões, inclusive de empatia dentro de campo, sem solidariedade, sem vibração, sem sofrimento, sem vibração conjunta. Esse é o retrato do Flamengo atual. Pode ganhar na quinta-feira, mas pode ser eliminado. Né? Tá aberto, o Fluminense também tá mal. Sim. Nesse momento. Em primeiro lugar na Libertadores, praticamente impossível. Vamos lembrar que o contrato do Jorge Jesus vai se encerrar. É isso aí. O contrato do Jorge Jesus vai se encerrar. Agora vai se encerrar mesmo. Isso, agora ele vai estar ali. Daqui a um mês. Então, em julho... mas daí eu tiro os tubos todos. Vamos lembrar, porque essa diretoria é capaz de tudo. Eu só para responder a sua pergunta primeira, os jogadores viram alvo depois da segunda partida contra o Fluminense. Isso, a gente falou 4-1. Esse jogo aqui ferrou os caras. Aí por isso que o torcedor está perdido agora. Esse jogo ferrou os caras. Aquela atuação vergonhosa, uma semana depois de uma ótima atuação, expôs todo mundo. E eles não vão ter respaldo da direção mesmo. O Maracanã cheio, eles estavam ali naquela goleada. Eles estavam ali, não pegaram a bola do Ayrton Lucas e correram para tentar o segundo gol, não se indignaram, tal. O jogo derrubou o Vitor Pereira e derrubou esses caras também. Então a bateria voltou-se contra eles porque o torcedor para ele deram um basta. A torcida do Flamengo deu um basta porque foi uma atuação indigna e que mudou em uma semana. A atitude do time do Flamengo mudou em uma semana. E aí o que aconteceu de lá para cá? O Gabigol virou alvo, ele nunca tinha sido alvo. É verdade. Por quê? Porque o Gabigol, depois do jogo da vitória contra o Fluminense, ele falou o que falou.
E contra o Fluminense na volta, ele foi titular, foi a única alteração no time. Ele jogou como titular, no lugar do Matheus França. E deu no que deu, né? Saiu, foi substituído durante o segundo jogo também. Então, assim, e aí, para mim, a direção do Flamengo tinha duas opções com o elenco exposto. Ou ela assumir o respaldo do elenco, trazendo também um treinador que tivesse o perfil de agregador, ou jogado ao Deus dará. E ela foi para a segunda opção. Ela trouxe o técnico que tem menos perfil para fazer qualquer composição, que não sabe qual é a relação do Davi Luiz com o Gabigol, que não quer saber, aliás, que não sabe qual o goleiro. Estou impressionado, que não sabe que o Santos, o ano passado, enfim, se firmou como goleiro do Flamengo, já rifou o cara, que não sabe, não é um técnico especialista em relações, nunca foi, né? E que agora também reage com... está tentando reagir para sobreviver, o Sampaoli, expelindo quem... Porque o Marinho já saiu, o Felipe Luiz está na berlinda, pelas declarações que ele teve, e assim vai. É na base do conflito. Na base do conflito é difícil, cara. Porque, assim, você chegar naquela frase que parece simples, e eu entendo quando a Maria fala do jardim da infância, no Brasil é muito jardim da infância, mas é jardim da infância. E ou você sabe lidar com o jardim da infância, ou você não serve. É isso. O jogador brasileiro é mimado. Vamos relembrar para o pessoal que não viu e tal, como é que está a preparação do Flamengo para o clássico com o Fluminense? Esse jogo de volta da Copa do Brasil. A reportagem é da Alce. Na volta da reportagem da Alcilene, a gente vai debater esse Fla-Flu e também vai debater os drones de Vene Casagrande. Cadê? O Flamengo iniciou a semana de decisão da Copa do Brasil ainda em busca de voltar a ser o time considerado imbatível. Debaixo de chuva, o elenco treinou no Ninho do Urubu para começar a preparação para o Fla-Flu. E com a presença do uruguaio queridinho da torcida. Arrascaeta participou das atividades e deu esperança para os rubro-negros em tê-lo de volta para a partida de quinta. O meia está determinado a voltar aos gramados o quanto antes. Ele está fora desde o jogo contra o Corinthians, quando sentiu uma fisgada no posterior da coxa direita e deixou o campo ainda no aquecimento. O uruguaio até viajou para o Chile, mas foi vetado pelo departamento médico. Bruno Henrique também foi presença confirmada no treinamento. Já quem esteve fora foi Everton Ribeiro, que não deve enfrentar o Fluminense. Até quinta, o técnico Jorge Sampaoli trabalhará de maneira intensa com o time para tentar repetir o grande desempenho do jogo de ida contra o Fluminense, considerado o melhor jogo do treinador no clube. O Flamengo, apesar de vir de 6 jogos sem perder, não vive uma das melhores campanhas do clube, já que os empates e as vitórias não têm conseguido convencer a torcida. A principal chance para o time afastar a fase não tão boa é contra o Fluminense. A conquista da vaga para as quartas de final da competição pode dar ao rubro-negro um alívio e a volta da confiança para o time. Muito bem, Vene Casagrande, eu já quero um drone de Arrascaeta. Já dá para confirmar que ele vai pro jogo? Já dá para cravar. Arrascaeta volta na partida de quinta-feira contra o Fluminense, partida extremamente importante. Lembrando que esse jogador aí teve um problema físico, como a Alcilene lembrou ali no VT, mas ele volta assim na quinta-feira. Everton Ribeiro, que tem chances remotas, mas para mim tem um outro jogador, que inclusive é até apuração sobre o treino que rolou nessa manhã, que participou apenas de uma parte da atividade, que é o caso do Léo Pereira. Esse para mim preocupa muito, porque Léo Pereira é um jogador que está se destacando, tem sido aí titular com o Jorge Sampaoli e também com o Vitor Pereira, mas é dúvida para o duelo de quinta-feira, porque ele só participou de uma parte do treino de hoje e ontem ele também foi ausência no treino. Então, esse jogador a gente pode dizer que é dúvida, não tem presença garantida para quinta-feira. Ainda é dúvida, né, Vene? Ainda é dúvida, tá, mas exatamente. Aí, se por acaso ele realmente não possa servir ao Flamengo, como ficaria a zaga do Flamengo sem o Léo Pereira hoje? Seria Davi Luiz e Fabrício Bruno. Davi Luiz é o reserva imediato dessa dupla titular. Lembrando que o Jorge Sampaoli não vem utilizando Pablo e Rodrigo Caio pelo estilo de jogo. O Sampaoli não gosta tanto do futebol do Pablo e também do Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio é muito mais parte física também, porque é um jogador que infelizmente não consegue jogar ali por 90 minutos em alto nível. E o Pablo é uma questão de estilo de jogo mesmo, então o Davi Luiz seria o reserva imediato do Léo Pereira. Você ontem falou aqui, Vene, nesse programa, em relação ao clima no Flamengo, e você falou que são 2 grupinhos, né? É o do Gabigol e o do Davi Luiz.
Você pode falar um pouco mais sobre isso, que o povo quer escutar de você, Vene Casagrande? Sim, posso sim, Fernanda. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente diz que existe 2 grupos, porque o Davi Luiz não vai à casa do Gabigol. Gente, isso aí não quer dizer nada. Eu, particularmente, por exemplo, não fui ao seu aniversário e eu sou apaixonado por você. Isso aí não tem nada a ver. Agora eu vou parar de falar. O Pedrosa, por exemplo, é um cara que eu conheço há quase 10 anos. Se bobear, eu fui a um aniversário dele. Isso não tem nada a ver. O que acontece fora do clube não tem nada a ver. A questão é o seguinte, quando existe grupo dentro do Flamengo, no elenco, e isso acontece em qualquer elenco, beleza, é até normal isso acontecer, desde que eles consigam entregar aquilo que eles têm que entregar. Um bom exemplo, Edmundo e Romário nos tempos de Vasco não se falavam. Na verdade, se odiavam, davam até entrevista um criticando o outro. Mas, enfim, a grande questão, quando existe um racha dentro do elenco, é quando a diretoria não consegue contornar esse tipo de situação. E esse é o grande problema. O Davi Luiz é um cara que ele tenta ser líder, e ele foi líder até a temporada passada, o Rodinei vive falando sobre isso. A questão é que a diretoria não consegue contornar esse tipo de situação. E de fato existe sim um racha no elenco. O Davi Luiz não gosta de algumas posturas do Gabigol. Eu posso até pontuar posturas, algo que aconteceu nos bastidores que muitos jogadores não gostaram. Exemplo, aquela repostagem lá do Gabigol criticando, quando ele repostou a Arrascaeta, volta logo porque você é o único que me encontra em campo. Vários jogadores não gostaram nem um pouco daquela situação porque entenderam que o Gabigol expôs muita gente dentro do elenco e ele é o atual camisa 10 e capitão. Não é uma postura de fato de um capitão. Vou dar outro exemplo. A entrevista recente do Felipe Luiz dizendo que a questão do Flamengo não é a parte física, e o problema não é a parte física, é a parte técnica e tática. Vários jogadores não gostaram, inclusive a comissão técnica do São Paulo não gostou, porque o Felipe Luiz teve até que ligar para o coordenador da comissão técnica do São Paulo para pedir desculpa e dizer que a ideia dele não era ir contra o discurso do São Paulo, mas já era tarde demais, porque o Felipe Luiz já havia dito. Outra situação envolve também o Gabigol, a postura dele no dia a dia. A diretoria do Flamengo deveria ser mais presente. E esse é o grande problema. Quando o Fabrício Bruno diz que o Flamengo fez jogos de M, ele está dizendo... Vamos lá, Fernanda. Se o grupo fosse unido mesmo, você acha que o Fabrício Bruno ia dar uma entrevista como essa? Não. Aí você vai me perguntar assim, e o São Paulo, o que achou? Ele aprovou a entrevista do Fabrício Bruno. Inclusive, ele elogiou a postura do Fabrício Bruno para a diretoria do Flamengo. Isso é uma informação que uma pessoa do departamento de futebol me disse. Então, hoje no Flamengo, de fato, tem vários grupos. Existe um racha. A grande questão é, por que a diretoria do Flamengo ela não tenta ser mais presente e cobrar mais dos jogadores e chegar para os jogadores e falar, vem cá, o que está acontecendo? O que precisa acontecer para vocês melhorarem o desempenho dentro de campo? Porque é isso que importa. Quanto tempo você reclama isso aqui, Vene? Há muito tempo. Tem enquete, né? E já depois da enquete a gente já vai chamar mais drone do Vene para a situação do Marinho. Outro exemplo, posso dar? Claro que pode. É porque eu li o Marinho ali. Marinho, a atitude do Marinho mostra e exemplifica muito bem a falta de comando da diretoria do Flamengo. Inclusive os jogadores falaram assim, pô, o que está acontecendo? Como é que um jogador, que no caso é o Marinho, vai chegar para a comissão técnica e vai falar que não vai viajar? Um grupo do elenco do Flamengo começou a pensar assim, o que é isso? Virou bagunça. E de fato é uma bagunça. É a leitura que quem é funcionário faz, É uma bagunça, porque não dá para um jogador chegar e falar assim, não, comissão técnica, eu não vou viajar não. E aí os outros jogadores param e pensam assim, caramba, se eu tô viajando e eu tô teoricamente machucado, por que o Marinho também vai chegar e vai dizer que não vai viajar? E aí, cadê a diretoria do Flamengo? Exatamente, e você já está falando isso há um tempo aqui, hein, Vene? Não é de hoje que você destaca esse problema. Agora, Vene, tem atualização sobre a situação do Marinho? Eu tenho atualização sobre Marinho e sobre De La Cruz, que é um jogador que a torcida do Flamengo está esperando muito aí a contratação, um jogador do River Plate. Vamos começar com o Marinho? Vamos. Primeiro, só uma informação aqui, a multa aplicada a Marinho foi de 10% do salário dele na CLT, ou seja, o que ele ganha em carteira assinada, porque jogador geralmente ganha CLT, carteira assinada, mais direito de imagem. Então a maior parte geralmente fica no direito, né? Exatamente. E ele ganha atualmente cerca de 360 mil na CLT, na carteira assinada. Então a multa é de 10%, ou seja, uma multa de 36 mil. Só.
Só. Alex, você queria essa multa, Alex? Do Marinho de 36 mil? Ah, tá. Eu também queria. Mas aí, o que acontece? Ele está afastado, não será mais utilizado pelo técnico São Paulo, que inclusive está muito decepcionado com a postura do Marinho. Eles já tinham trabalhado juntos. Eles já tinham trabalhado juntos. Assim, o São Paulo e o Marinho, eles têm uma ótima relação, mas o São Paulo ficou muito decepcionado com a postura dele. Sobre o Flamengo e Marinho, esquece. Marinho não tem mais chance no Flamengo, São Paulo tem interesse, mas o alto salário do jogador atrapalha muito. Então eles ainda estão conversando. O que eu posso garantir é, Marinho não será mais utilizado no Flamengo. Nem diretoria, nem comissão técnica do São Paulo deseja utilizar o Marinho nesse momento. Sobre o De La Cruz, a grande novidade é o seguinte: o De La Cruz gostou da proposta do Flamengo, já deu ok, tanto é que os empresários do jogador já chegaram ao Rio de Janeiro nessa terça-feira para dar continuidade à negociação. Eles vão armar uma estratégia para poder apresentar uma proposta ao River Plate, que hoje tem 50% dos direitos econômicos desse jogador. O Flamengo está muito otimista para conseguir a contratação. O De La Cruz disse ao Flamengo que chegou o momento de respirar novos ares. Ele está no River Plate desde 2017, lembrando que ele é uruguaio. Tempo, né? Ele está há muito tempo e ele entende que chegou o momento de respirar novos ares e aceitar um novo desafio dentro do futebol sul-americano, porque ele não quer se esconder no mundo árabe para continuar sendo convocado para a seleção uruguaia. Vem com alto salário? É um alto salário. Com certeza seria um alto salário. E, de fato, o Flamengo é uma grande visibilidade no futebol sul-americano. Isso aí, sem sombra de dúvidas, seria uma boa para ele. Lembrando para o rubro-negro que a janela abre no início de julho, né? Exatamente. Então, a negociação acontece, mas o jogador só vai poder vestir a camisa do Flamengo no início de julho. Ainda tem um mês inteiro de junho, que é a segunda janela, quando a segunda janela abre. É o mesmo caso do Luiz Araújo, atacante que já fechou com o Flamengo, já assinou com o Flamengo, e com o goleiro Rossi. Eles só podem se apresentar no meio do ano e iniciar a trajetória no Flamengo em julho por conta da janela de transferência. Tem esses nomes confirmados, os dois, mais o De La Cruz que está... O De La Cruz, negociação em andamento, e o Alan, volante do Atlético Mineiro, também é um jogador que o Flamengo tenta a contratação. Que está acontecendo. E você acha que além desses 4 nomes, vem mais nome por aí ou Eu vai acho que vem um lateral esquerdo. Isso a gente falar sobre o futuro. É muito difícil, ainda mais se tratando de um jogador como esse, que é um jogador de Copa do Mundo. Ele disputou a Copa do Mundo de seleção uruguaia. Mas eu acho que a chance é muito boa, assim, pelo que eu converso com a diretoria do Flamengo. E outra, Fernanda, os empresários não iam vir ao Rio de Janeiro à toa. Não é porque eles estão confiantes também. O Rio é lindo, né? O Rio é lindo. Cidade maravilhosa. Mas não seria por esse motivo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Não seria por esse motivo. Agora, sabe que eu recebi informação aqui do Big Boys, ô Vene? Que no nosso Twitter, naquele Davi Luiz e Gabigol, os nossos telespectadores estão ao lado do Gabigol. Sabia? Mas eu não duvido disso. A gente está falando de Gabigol hoje. Assim, hoje é o maior ídolo da história recente do Flamengo. E o Davi Luiz... E da grande história do Flamengo é um dos maiores ídolos também, isso. né? Muita gente bota ele abaixo apenas do Zico. Assim, então, enfim, a gente está falando de um jogador que tem uma história incrível com a camisa do Flamengo. Nos bastidores, embora o Davi Luiz não esteja entregando aquilo que se espera dele dentro de campo, mas nos bastidores, você torcedor, você pode não saber disso, mas o Davi Luiz é uma peça extremamente importante. Eu vejo muito torcedor criticando o Davi Luiz, pedindo a saída dele mesmo com a renovação automática. Vejo muita gente criticando. Você hoje acha certo, então, a renovação ter sido automática? Pela importância dele? Eu não acho certo a renovação ter sido automática. Eu acho que a renovação deveria acontecer até dezembro de 2023 e aí depois conversar. Mas isso, na minha opinião, não tem nada a ver da importância do Davi Luiz no dia a dia. E ele é um jogador extremamente importante. Ele foi um cara que ajudou muito a vida do Paulo Souza aqui no Flamengo. Porque muita gente critica o Paulo Souza, mas muita gente não sabe o que acontecia nos bastidores. O Paulo Souza foi fritado, gente. E o Davi Luiz ajudava demais. Dentro de campo, repito, o Davi Luiz não consegue entregar aquilo que se espera dele. Mas nos bastidores é uma peça crucial e ele ajuda demais vários atletas. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo treina novamente hoje, na manhã dessa quarta-feira. E aí, com certeza, poderemos saber como o Flamengo vai jogar contra o Fluminense. O Arrascaeta está treinando normalmente, deve fazer parte do time titular dessa partida. Já o Everton Ribeiro, vamos dizer que 90% que ele não vai jogar. Ele não está recuperado ainda. E vamos ver como o técnico Sampaoli vai escalar esse time. Então tá aí as notícias dos novos reforços que estão por chegar.
Reunião aí com os empresários do De La Cruz. Vamos ver que se vai fechar, né? Se vai ter negócio. E o Flamengo está em busca também de um lateral esquerdo, como nós vimos aí o Vene falando. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.